Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Pastor Alberto aqui, esse é o canal Falando de Graça. Seja muito bem-vindo e que Deus abençoe grandemente a sua vida. É um prazer para mim estar novamente aqui e poder compartilhar contigo, que me assiste aí, a palavra de Deus, aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração, aquilo pela qual tenho orado para abençoar sua vida. Quero te convidar a ficar até o final, porque hoje eu tenho uma palavra muito poderosa de Deus para você. Estamos aqui, começamos ontem a falar sobre um tema existencial. Por que eu existo? Por que você foi criado? Qual o propósito da sua existência? Quando não sabemos isso, nós geralmente temos crises existenciais, crises que às vezes nos atrapalham de viver a vida que Deus quer que vivamos. E ontem, no vídeo de ontem, se você não assistiu, sugiro que você entre aí no canal, assista o vídeo de ontem, que tem por tema Para que existo, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo de hoje o link desse vídeo de ontem, você pode clicar e assistir. O tema do vídeo de ontem foi Para que existo? E a resposta a essa pergunta, assim, de uma forma geral, né? Porque vamos dizer assim, o propósito máximo da nossa criação é glorificar a Deus. Que o nome do Senhor seja glorificado. Qual é o entendimento para isso, né? Nós lemos o texto bíblico, você vai ver lá no vídeo, onde diz que Deus, ele nos predestinou para sermos a imagem de Jesus, o Filho de Deus. E esse é o plano original, desde o princípio, porque Deus fez o homem à imagem e semelhança dele, e esse homem, quando vive em conformidade a esse plano original, a esse propósito original, ele naturalmente glorifica a Deus. Então, a glória de Deus. Aí a pergunta que foi, né, o gancho para o vídeo de hoje, é como glorificar a Deus? Como glorificamos? E quando tentamos responder essa pergunta, normalmente a gente fica pensando, o que eu posso fazer para glorificar a Deus? O que eu posso fazer? E geralmente a nossa mente caminha para encontrar algo que possa ser feito que agrade a Deus. Aí eu faço uma pergunta: será que existe alguma coisa que você possa fazer para glorificar a Deus? Vamos lá, você vai entender por que eu estou fazendo essa pergunta. As árvores foram criadas por Deus? Foram. Quando é que uma árvore glorifica a Deus? Quando ela cresce, quando ela produz a sombra, quando ela dá o seu fruto, quando ela produz a lenha. Então, assim, das várias utilizações dela, benéficas, quando ela existe para isso, ela glorifica a Deus. Vamos lá. Os pássaros que foram criados por Deus, quando é que eles glorificam a Deus? Quando eles existem, quando eles voam, quando eles embelezam o mundo com as suas penugens, com as suas cores, com o seu canto, eles estão glorificando a Deus. Quando é que os animais glorificam a Deus? Cada coisa que eu falar aqui, nós vamos entender que cada uma dessas coisas criadas por Deus glorificará a Deus quando ela simplesmente vive o seu propósito. Lembra do texto bíblico? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, uma noite, a outra noite. Então nós vamos entender que quando aquilo que foi criado por Deus, ela está existindo dentro do propósito original do Deus, essa coisa criada glorifica a Deus. E nós fomos criados para glorificar a Deus como? Acho que você já pegou aí a senha. A senha é: eu não glorifico a Deus fazendo algo. Eu
glorifico a Deus sendo aquilo que Deus me criou para ser. Naturalmente, os frutos que são a obra ou o que fazemos, elas vão acontecer. Olha só, e nós só vamos glorificar a Deus sendo e produzindo os frutos que glorificam a Deus, contemplando a Ele. Olha esse texto bíblico, 2 Coríntios 3,18, pode anotar aí. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, Deus, Ele quer que glorifiquemos a Ele, sendo o que fomos planejados para ser. Ou seja, quando somos aquilo que Deus desenhou para sermos. Então você pode fazer tantas coisas, e nessas coisas que você faz, sejam atividades naturais suas, se você faz para a glória de Deus, pensando nele, contemplando ele, olhando com o rosto descoberto para ele, naturalmente você vai refletir a glória de Deus. E essa questão é uma questão que nós precisamos assimilar. Por quê? A maioria das pessoas pensam que glorificar a Deus é simplesmente ir aos cultos, participar das atividades religiosas. Isso é importante para o nosso crescimento, mas nisto não se resume glorificar a Deus. Se nós fazemos algo sem ser, nós não glorificamos a Deus. Se você faz o bem, mas na sua essência você não é bom, você não glorifica a Deus. Se você ajuda alguém, mas no teu coração você tem maldade, você não glorifica a Deus. Então nós só vamos glorificar a Deus se verdadeiramente nós sermos antes de fazer alguma coisa. Não sei se estou me fazendo entender, né? Você pode comentar aí se você está entendendo o que eu estou falando. Se não estiver entendendo, eu sugiro a você que você ore a Deus, porque o Espírito Santo pode esclarecer tranquilamente essa questão para você. É muito simples, mas ao mesmo tempo pode se tornar complexa, porque o diabo ele vai tentar confundir a nossa mente para que a gente não entenda coisas simples. Então, basicamente, o que eu estou falando hoje aqui é que você glorifica a Deus quando você é o que Deus planejou você ser. Lemos o texto bíblico de ontem, volto a falar nele aqui. É que Deus, aos que dantes conheceu, predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho Jesus. Então você precisa ver quem é Jesus, como ele agia, como ele interagia com o mundo, com as pessoas, com as circunstâncias. E nós, eu e você, precisamos ser conforme ele é, ou conforme ele foi, né? Ele é ainda, mas ele não está entre nós mais no corpo físico. Então, enquanto ele esteve aqui fisicamente, sendo homem como nós, esse é o exemplo exato de quem nós devemos ser. Aí você precisa entender como Jesus era na sua essência, na sua mente, no seu coração, na sua alma. É exatamente como devemos ser para glorificar a Deus. Quando fugimos dessas características, nós não glorificamos a Deus. Absolutamente, nós não glorificamos a Deus. Um outro exemplo, olha só. Esse texto bíblico aqui, ele fala sobre refletir a glória de Deus. Então, a lua, ela reflete a luz do sol, porque a lua
sabemos que não tem seu brilho próprio, mas quando você olha para o céu, ela está brilhando. O brilho é de quem? É do sol. Por que a lua reflete o brilho do sol? Porque a lua está voltada para o sol. Ela está diretamente em alinhamento com o sol. Por isso, ela reflete o brilho do sol. Nós, para glorificarmos a Deus, também precisamos estar alinhados com Deus, que é o nosso sol. Ele é a luz. Se nós estivermos alinhados com Deus, certamente nós vamos glorificar a Deus sendo e fazendo as obras de justiça. Entendeu? É maravilhoso isso. É maravilhoso. Agora, qual é o problema? Qual é o problema que nós encontramos hoje? É que às vezes as pessoas querem glorificar a Deus com as suas obras, mas fogem de ter um alinhamento com o Senhor. Se a lua não estiver alinhada com o sol, o que acontece? Trevas, escuridão, frio. Isso é um exemplo de quando também nós não estamos alinhados com Deus. Quando nós não estamos alinhados com Deus, nós nos tornamos também frios. Nós consideramos e começamos a praticar não os frutos de justiça, mas os frutos de injustiça. Por quê? Porque nós não estamos recebendo, e não recebendo nós não podemos refletir a luz, a glória de Deus. Vou parar por aqui, né? Qual é o meu conselho para você hoje? Assista 1, 2 vezes esse vídeo, pelo menos. Medite, reflita, ore a Deus, olhe para a sua vida e pense se você está alinhado com Deus ou não. Porque o homem deixou de refletir a glória de Deus lá no princípio. Volto a falar lá do princípio. Enquanto o homem obedecia a Deus, ele estava alinhado com Deus. Ele refletia a glória de Deus. Mas quando ele desobedeceu a Deus, é como se ele tivesse desalinhado de Deus. Saiu da direção de Deus e agora passou a ouvir uma outra voz e se alinhar com a essência proveniente dessa voz. Então o homem começou a ter medo, ódio, raiva, começou o assassinato, começou as dores, o sofrimento, o pecado, todas essas coisas que não refletem a glória de Deus passou a vir. Simplesmente por quê? Porque o homem desalinhou-se de Deus, se voltou para a escuridão. E a escuridão não se reflete. A escuridão envolve. Muitas pessoas estão envolvidas nas trevas, mas tem solução. Elas precisam se voltar para a luz, se alinhar com a luz para que reflitam a glória de Deus e para que cumpram o seu propósito existencial, vivendo para a glória de Deus. No vídeo da manhã, eu pretendo trazer exemplos aqui de quando não glorificamos a Deus. Exemplos práticos que talvez estejam acontecendo na tua vida. E vão mostrar se você está alinhado com Deus ou não. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos por mais esse dia e te agradecemos e louvamos ao Senhor por mais essa palavra. Nós fomos criados, Senhor, para glorificar ao Senhor. E queremos ser antes de fazer. Precisamos, já entendemos, estar voltados para o Senhor, alinhados com o Senhor, para recebermos do Senhor a glória e refletirmos para outras pessoas essa maravilhosa glória. Senhor, nos ajuda nas nossas fraquezas,
nos ajuda nas nossas dificuldades. Pois oramos confiadamente, no nome de Jesus. Amém. Amém? Você que ficou aí até agora, até o final, agradeço de coração. Deus abençoe grandemente sua vida. Se você não é inscrito, se inscreva. Não sei se você já curtiu esse vídeo. Se não curtiu, quero te lembrar, não saia sem deixar o seu like aí. Comente também, se você concorda, se você discorda, se quer acrescentar, se quer tirar alguma coisa. Eu gostaria que você interagisse, tá? E compartilhe essa mensagem com outras pessoas para que elas também sejam abençoadas e para que se abra o entendimento delas também. Fica na paz, amanhã nos vemos se Deus permitir.